Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao Digitalize, seu canal de acesso ao conhecimento das principais inovações em tecnologia e como elas beneficiam o seu dia a dia. Aqui você vai encontrar os principais líderes desse mercado, o que vem de fato transformando, onde você pode gerar renda ou ter benefícios mesmo no seu dia a dia. E hoje eu estou muito feliz, porque eu estou convidando um amigo meu que eu conheço há tempos, que é o Marcos, da TecBan. Ele vai se apresentar aqui e a gente vai falar para além do que a TecBan tradicionalmente faz, que é tudo que envolve os serviços financeiros em todo o país. Você pode não conhecer como TecBan, mas Banco 24 Horas, com certeza você conhece. E ela vem se transformando, essa empresa vem promovendo uma série de inovações que vão trazer, de fato, um rebuliço em vários mercados. Então, Marcos, muito obrigado pela sua participação aqui. Mas antes de mais nada, por favor, se apresenta aí para todo mundo que está nos acompanhando e vai acompanhar durante tanto tempo esse vídeo e tantos outros que a gente vem realizando. Bom, muito obrigado aí pelo convite. Eu também consegui participar aí desse momento aqui, super interessante, principalmente para posicionar, acho que como que é um movimento que a TecBan vem fazendo, né? A gente está no momento agora de um reposicionamento. Provavelmente, se você já precisou de ter dinheiro, você sacou em algum momento nos caixas do Banco 24 Horas. De 2019 para cá, a gente vem criando aqui uma estrutura, principalmente estrutura focada em trazer resultados a partir de novas linhas de receita. Então, eu entrei na companhia, vamos dizer, há 12 anos atrás. Eu entrei pela área de tecnologia, então sou formado em ciência da computação. Depois disso, acabei atuando também na parte de análise de negócios, fui para o escritório de projetos e depois acabei caindo na área de inovação e novos negócios. Então, toda essa mudança que a TecBan vem fazendo, ela vem realmente olhando para no propósito dela, como que a gente consegue levar acesso para a sociedade. Então, inicialmente, nós temos aí a solução, que foi o Banco 24 Horas. Tem uma série de outras soluções aí que a gente pode ir falando aqui, acho que tem para um dia inteiro se a gente for conversar, mas aqui eu vejo que tem muita sinergia, principalmente acho com esse novo momento, né? A TecBan hoje ela vem aí, super reconhecida no mercado financeiro, a partir das suas soluções, principalmente agora, recentemente, a solução do Open Finance, mas a gente vem olhando para entrar em novos mercados. Então, tem agora uma solução que a gente vem rodando para olhar para o varejo, como que a gente ajuda a digitalização do varejo, e também a gente passou a olhar agora também para o segmento de condomínios, como que a gente consegue também ajudar o síndico, ajudar a construtora, a administradora também a fazer um condomínio 2.0. A gente leva a tecnologia e inteligência para esse segmento. Muita coisa, a gente vai chegar lá, Marcos. Assim, eu queria que você contasse um pouco dessa história da TecBan com esse primeiro produto do Banco 24 Horas, porque eu gosto muito dela. Porque lá atrás, os bancos no Brasil entenderam que, em alguns casos, só uma solução coletiva daria conta do problema. Sim. Então, se a gente parar para pensar lá atrás, para mostrar o quanto que a concepção da TecBan é uma concepção inovadora desde lá de trás, talvez tenha 20, 30 anos, não sei, você me explica melhor. Mas tinha a real noção que se entrasse um ator privado com caixa eletrônico, na época não tinha Pix, smartphone, aplicativo, nada disso existia, gente. Embora seja algo muito natural no nosso dia a dia, estava claro que, assim, precisava de uma flexibilidade para saque, né? Não ter que ir numa agência tal, e de reservar a agência para outras situações. E estava claro também que se cada banco colocasse o seu próprio terminal, ia ficar um monte de lugar, 5, 6 caixas eletrônicos lá físicos, e sendo que você poderia otimizar muito isso. Sim. Porque se um banco não colocasse em determinado lugar e outro colocasse, falou assim, o cliente ia reclamar. Então, setorialmente falando, a concepção ela é muito, muito inovadora. Como foi também com o Serasa e o SPC. Se você pegar o histórico dos dois, eles são muito semelhantes. Embora atuando em áreas diferentes, a lógica de pensar a solução foi a mesma. Então, tudo começou
ali na Associação Comercial de São Paulo, fazia tudo na mão ali para ter o histórico de pagamentos dos clientes. Eles entendem, a rede varejista entendeu que o brasileiro adora um carnê, e aí mas precisava do histórico dos bons, quem é bom pagador, quem que não é, pô. Fazia tudo na mão, um belo dia falou, não é possível, a gente precisa colocar em um lugar que tem estrutura para começar essa digitalização. Aí teve o SPC, aí os bancos, para não ficarem atrás, criaram o Serasa, né? Sim. Que hoje são os dois maiores no Brasil. E os bancos também, quem vai assistir esse episódio vai achar que eu sou um grande defensor de banco e não é bem isso, mas a gente tem que dar o braço a torcer quando realmente assim, teve agilidade, entendimento do problema na hora certa, né? Os bancos também participaram também da construção da Bovespa aqui em São Paulo, que era uma associação também, que ao fim e ao cabo deu super certo. Então são iniciativas entendendo problemas assim, que existem, e aí você tem um cruzamento entre o problema e a oportunidade em determinado período de tempo. Se você não faz ali naquele tempo, naquela janela, pode ser que não seja aplicado. É a mesma coisa de eu tentar criar uma plataforma de delivery como o iFood, na época que não tinha celular, tinha só fax, com os restaurantes pegando o pedido pelo fax. Né? Você não consegue ter tanta eficiência nisso. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história da TecBan até esse momento em que vocês pararam para refletir e falar, pô, vamos entrar em outros mercados que não necessariamente tem a ver com a nossa origem, que é o sistema financeiro nacional. Sim, claro. A TecBan foi criada acho que há 40 anos, então eram inclusive 3 bancos que se juntaram para montar essa rede inicial, acho que todo mundo, provavelmente a TecBan deve ser a primeira empresa de economia compartilhada em que alguns bancos foram lá, fizeram um investimento para poder criar essa rede e eles usufruíam utilizando essa rede sem que tivesse uma bandeira própria. E aí esse mercado ele foi evoluindo, alguns desses bancos foram adquiridos, e aí hoje a gente está consolidado aí com 5 acionistas, né, que são os 5 principais bancos do Brasil, o próprio Itaú, o Bradesco, o Caixa, Santander e o Banco do Brasil. E aí a gente vê esse movimento. E aí, com essa movimentação, acho que foi em 2012, teve um movimento dos próprios bancos que eles viram de como reduzir principalmente esse posicionamento deles, que às vezes você ia, acho que tem um exemplo muito clássico, que você ia no posto de gasolina lá, o Lago Azul, em que tinham lá uma casinha que tinha o caixa eletrônico do Banco de 4 Horas, um do Bradesco, um do Itaú, da Caixa, e aí os bancos se juntaram e viram para transformar isso e passar toda essa gestão, principalmente do autoatendimento externo, para a TecBan. E aí, dentro desse movimento, a gente viu que, assim, 40 anos para cá, a gente tem hoje por volta de 150 bancos que estão conectados dentro dessa rede, 5% do PIB acaba sendo, vamos dizer, rodado em cima dessa plataforma. As pessoas, vamos dizer, sacam aquele dinheiro e desenvolvem a própria região em que eles moram, né? A gente também criou agora uma solução que chama Saque no Comércio, em que, imagina assim, você chegou em uma cidade, você conseguiu ir lá e sacar R$50 na farmácia. Uhum. Aqueles R$50 você entregou, vamos dizer, você comprou alguma coisa no açougue, daqui a pouco aquela pessoa do açougue vai lá e vai comprar um remédio, volta aquele dinheiro para a farmácia. Então, a gente acredita que tem essa questão da própria circulação e desenvolvimento da economia quando tem esse dinheiro envolvido, né? E essa solução, principalmente que a gente está chamando de Saque no Comércio, possibilita essa movimentação, em que não necessariamente a gente precisaria colocar um caixa eletrônico, ter toda a operação, principalmente, vamos dizer, de carro forte, uma base de guarda de valores para levar esse dinheiro até cidades onde são cidades longínquas. A gente não consegue ter um custo operacional que seja viável. Uhum. E um outro aspecto interessante que a gente vem trabalhando também, acho que até entrando um pouquinho nessa inovação, Vitor, em 2018 nós lançamos um produto chamado Saque Digital, em que nós vimos assim, um movimento que estava ocorrendo com as fintechs e como que as fintechs poderiam conectar ao Banco 24 Horas e disponibilizar para os seus clientes fazerem os saques. Então, nós iniciamos essa operação lá com Safra Wallet, depois entrou o PicPay, entrou o Mercado Pago. A gente viu assim, como que isso resolveu muitas coisas. E quando nós fomos conversar, principalmente com as fintechs, nós sentimos uma necessidade que
para poder fazer uma conexão, seja na TecBan, no banco de 24 horas, a gente viu que tem todos os aspectos de segurança que têm que ser seguidos. A gente viu que se pegar, vamos dizer, a fintech que está ali começando com 5 mil clientes, dificilmente ela vai ter uma infraestrutura para conseguir fazer esse processo de conexão. E aí nós criamos uma chamada aqui que seria um hub digital, em que nós plugamos players de tecnologia e esses players de tecnologia eles suportam a fintech para ela poder disponibilizar o saque para os seus clientes. Então, a fintech vai lá, ela se pluga a partir de uma API e a partir daquilo a gente consegue, vamos dizer, em 3, 5 dias, acho que foi o nosso recorde, uma fintech conseguiu conectar e disponibilizar para que seus clientes pudessem fazer os saques, né? Eu acho que é um movimento muito acertado, assim, até do ponto de vista cultural, de ser... Quando a gente fala que o ecossistema, ele parte do pressuposto da colaboração, é porque só você trazendo outros atores, você consegue acelerar o processo de transformação tecnológica ou a implementação de um produto e serviço. Diferente do passado, onde majoritariamente as empresas queriam fazer tudo de ponta a ponta e criar o seu próprio negócio lá fechado e todo o restante ele é concorrente, né? Sim. Embora hoje a gente tenha atores de tecnologia que fazem dessa maneira também. Exemplo, Apple. Né? Apple, a máquina da Apple, aparelho da Apple, tudo conectado dentro do sistema também iOS, mas quando você olha para o mercado inteiro, você vê que a concepção é diferente, é conectar para acelerar, mas aí... E aí, acho que até esse conceito de conectar para acelerar é algo interessante que aconteceu, inclusive conosco, no período da pandemia, nós vimos, assim, um movimento que teve do próprio governo, né, a gente fazer o subsídio lá do auxílio emergencial, e nós vimos, assim, as pessoas tinham ali que fazer todo o processo de onboard no aplicativo lá do Caixa Tem, e depois eles utilizavam esses valores. E o que a gente viu do próprio movimento das fintechs era que a pessoa poderia transferir esse dinheiro do saldo da carteira do Caixa Tem para a carteira da fintech. Então, PicPay, Mercado Pago, essas carteiras digitais, elas já tinham uma grande quantidade de usuários e essas pessoas conseguiam, vamos dizer que, de uma forma, antecipar o saque desses valores a partir da nossa solução. Então, você conseguia gerar um QR Code no caixa eletrônico e fazer seu saque do auxílio emergencial a partir de um QR Code que estava lá no aplicativo do PicPay desses clientes, ou até mesmo uma solução que nós fizemos com o Banco do Brasil, em que a pessoa iria receber, vamos dizer, o auxílio merenda, em que ela recebia um código, um token, e aí ela ia lá com o CPF dela e com aquele token e recebia aquele valor. Então, isso hoje ainda funciona. Então, tem algumas pessoas que recebem, vamos dizer, o auxílio gás, em que ela ainda é beneficiária e ela coloca isso. Então, lá no próprio banco de 4 horas, a pessoa consegue fazer também esse recebimento dos auxílios. Então, isso foi algo bem importante, assim, para nós, a gente conseguir ajudar, acho que as pessoas, principalmente, dar acesso para as pessoas, principalmente nesse momento. Chega até a arrepiar, cara, porque a gente sabe o quanto foi importante e é ainda esse auxílio emergencial no quadro que a gente está atual, né, social, econômico e tal. E aí a gente até, assim, a imprensa, todos nós, de certa forma, comemoramos um efeito indireto dessas ações, que foi a inclusão bancária, assim. Foi um negócio... Aliás, eu acho que é a melhor inclusão financeira, né? Porque não necessariamente eles abriram uma conta. Mas, no todo, foram milhões de brasileiros que não estavam dentro do sistema financeiro e passaram a estar. Muito embora, assim, a gente não precisaria, de fato, de uma pandemia para fazer esse processo. Né? Então, exato, a gente poderia ter feito antes, embora esse processo de inclusão financeira também já vinha acelerando, né? Porque um ponto hoje paradigmático, né? Que na verdade ele era um paradigma, agora não é, que é o preço disso aqui. No final das contas, assim, é muito caro você comprar, por exemplo, um iPhone, mas você tem tanto smartphone agora disponível no mercado que antes você comprava por 1.000, agora já está 350, 400 reais. Você compra um smartphone que virou, de fato, vou dar um exemplo da minha geração, o novo Nike Shox, assim, todo mundo está querendo. Então, assim, a pessoa pode às vezes não ter tanto recurso, mas juntou para comprar um smartphone porque dá muito acesso a um monte de outras coisas, né?
Mas um ponto que eu fico refletindo desse novo posicionamento da TecBan, que é um ponto que eu vejo que ele é uniforme em vários atores tradicionais do mercado financeiro, só que assim, para dar o ponto de avanço e aceleração, tem que passar a resolver um problema que são, de fato, segurança desses dados. Vou te dar um exemplo. A Mastercard não é mais Mastercard, é Master, né? O posicionamento hoje da Visa é de plataforma tecnológica, da Master também. A gente vê várias credenciadoras ali também que eram tradicionais muito grandes, musculosas, passando por dificuldades, exemplo, Cielo e tal. E aí, quando você vai para uma solução de colaboração, a grande questão é, os novos entrantes, um dos grandes pontos é como passar esses dados, né? Compartilhar esses dados para a solução para o cliente e que esses dados não sejam utilizados de maneira os próprios bancos e tal usarem contra, ou seja, de uma maneira concorrencial, usarem para criar os produtos que venham concorrer com as fintechs. Tá entendendo o que eu estou falando? Então, o grande ponto aí é como que a gente consegue acelerar esse processo de conexão de todo o sistema de pagamentos brasileiro ou o sistema financeiro nacional de maneira geral, para a gente ter esse ambiente. Uma das coisas que você colocou, que eu vejo que é a solução, que é o Open Finance. A duras penas a gente está lá brigando e tal, mas está saindo. O que é incrível, assim, é um negócio assim, espetacular. Desde 2016, na verdade, a gente vê esse o mercado financeiro de pagamentos evoluindo assim muito, do ponto de vista regulatório, que era o ponto nefrálgico para avanço. O Banco Central veio, colocou uma agenda assim espetacular. Como que tem sido esse relacionamento da TecBan com esses novos entrantes, assim, que são todos muito novos? Se você parar para pensar, uma TecBan de 40 anos falando com uma PicPay de 10 anos, é como se fosse um vovô falando com uma criança, um bebê. E bebê faz muita porcaria, viu? Faz muita merda. Então, assim, como que é esse relacionamento, assim, para acelerar esses projetos? Então, nesse caso, que nem do próprio, a gente teve aqui a experiência do próprio saque digital, né, em que nós conectamos essas instituições. Ali a gente viu também uma necessidade, acho que, de alinhamento operacional, principalmente quando a gente fala de uma fintech, o cliente da fintech, ele teve algum problema, ele entra num aplicativo para fazer uma reclamação, ele abre o chatbot, conversa. Então, a gente teve também que, acho que, readequar todos os SLAs da companhia, né? Quando a gente olha, principalmente para o modelo do Hub Digital, esses novos acordos foram firmados, e isso vem também, acho que, gerando todo o movimento dentro da cadeia de valor da TecBan. E um aspecto bem interessante que nós vimos, principalmente no período da pandemia, era que, imagina assim, Vitor, a gente vinha num movimento em que a gente tinha algumas dezenas de milhares de transações, e aí quando chegou, acho que foi setembro de 2020, a gente teve um momento lá em que a transação ela acabou indo para algo em torno de 300 mil transações que a gente tinha no saque digital, foi para quase 2 milhões de transações num período assim de 6 meses. Então, a gente viu toda a necessidade de ter toda a elasticidade de soluções de cloud, toda a questão também de colocar o pessoal para atender essa demanda de uma forma muito mais digital. Então, a gente foi até lançado também o TEL, que é o nosso chatbot, até para aquela quantidade de ligações que caíam na central de atendimento, tinha algumas coisas que a gente já conseguia resolver também, por essa linha aí também do próprio chatbot, ele conseguir fazer esse processo de atendimento inicial. E aí, a partir disso daí que a gente viu que tínhamos capacidade, e o que a gente vem desenvolvendo até por conta desse movimento de tentar olhar para novos mercados, é como que a gente consegue gerar valor dentro da cadeia de valor que nós temos hoje para entrar em novos mercados, né? Então, isso que acabou surgindo aí, o desafio de a gente dar essa pivotada do segmento financeiro. É claro que a gente continua atendendo, mas também foram criadas novas empresas do grupo para poder ir suportando esses movimentos. Pô, espetacular, assim, ter essa flexibilidade dentro de uma empresa com todo esse know-how e eficiência que vocês têm dos últimos
anos aí, de 40 anos de atuação, é fenomenal. Nem todas têm, né? A gente vê várias empresas muito grandes, tal, tentando fazer esse processo de transformação, até de mero uso do digital, e esbarra em estruturas dentro da própria empresa que estão lá rodando de um mesmo jeito há muito tempo, e aí sempre fica com uma dificuldade de avançar. Uma ponta até para te falar que nem tem um movimento da própria empresa. Nós temos como se fosse uma mini operadora dentro da TecBan, que é a TecBan, a TBNet. E a TBNet que ela acabou constituindo uma rede em que grande parte dos nossos caixas eletrônicos já estão plugados nessa rede. Então, a gente acaba usufruindo da nossa própria infraestrutura. E aí, quando nós vimos isso também, era uma oportunidade de oferecer esses mesmos serviços, seja ali para os bancos e também para o varejo. Então, isso também foi olhando para esses segmentos. A gente viu também um processo chamado que é Brand Transformation, que é os bancos passarem a digitalizar suas agências, então fazer também uma remoção de algumas barreiras ali na entrada do cliente, então essa remodelagem também. Então a TecBan criou também uma outra empresa chamada TecBan Serviços Integrados, que a ideia assim é fazer esse processo de transformação. E é super interessante, porque nós temos os primeiros cases que são com os bancos e depois isso está indo agora para outros movimentos, seja no próprio varejo, agora a gente espera entrar também para esse segmento de condomínios. Pô, legal. Antes de entrar nessas novas soluções que vocês têm ali em outros segmentos, que eu acho fenomenal, uma coisa que a gente percebe em várias outras situações, que é, a partir do momento que a gente consegue digitalizar alguns serviços e até produtos, em alguns casos, vem sempre a pergunta, tá, então o que eu vou fazer com os ativos que eu tinha físicos, presenciais, que agora, sim, foram superados. Eu vou dar um exemplo do orelhão, o TUP, Telefone de Utilidade Pública. Sim, o Brasil é muito grande. Tem cidades do rincão dos rincões do país que eu não posso aplicar a minha cabeça de Faria Lima, Rio de Janeiro, tal, né? Que o TUP, o orelhão, é utilizado, né? Mas, se você olhar os centros urbanos, pô, estão todos eles largados. Então, assim, a grande pergunta que vem, tipo, nos últimos 10 anos ninguém deu resposta, é como reutilizar esses orelhões. Já vi ideia de monte das operadoras, de transformar ele num ponto de roteamento de internet, várias ideias, assim. As agências bancárias já tem iniciativa de transformar em coworking, de transformar em várias outras coisas, tal. E o caixa do banco 24 horas, assim, ele tem a sua utilidade em centenas de cidades, mas nos grandes centros urbanos, como tem sido aí, tipo, o pensamento em cima da estrutura física ali? Hoje, que nem dentro do próprio banco 24 horas, nós temos aí soluções que vão muito além do saque. Então, tem também soluções em que o cliente pode ir lá e fazer uma recarga de celular, ele consegue também ir lá comprar, você consegue inclusive comprar um voucher para colocar nos seus jogos, comprar créditos para esses tipos de serviço. A gente vem agora desenvolvendo uma série de outros serviços para conseguir dar mais atendimento a esses serviços digitais, né? A pessoa pode fazer uma contratação de um seguro, fazer uma contratação de algum produto ou serviço por dentro do terminal. E aí, igual você comentou, hoje nós temos em torno de 24 mil ATMs que estão distribuídas em mais de 1.000 cidades. Então, a gente consegue fazer esse movimento, essa disponibilização. Então, até o que a gente trabalha muito lá desenvolve o produto, acho que olha aquilo para uma aderência do cliente, e depois disso daqui a gente consegue, vamos dizer, virar a chave e aquele serviço está disponibilizado nos 24 mil ATMs. E além desse serviço também, a gente tem um outro serviço que é o mídia, né, em que em cima dos caixas eletrônicos, não são em todos, mas nós temos também, onde é exibido também algumas veiculações de imagem, de propaganda, e que isso também pode ser utilizado. Né? Verdade. Bem colocado. O movimento que a gente vem até acompanhando é esse movimento que algumas das fintechs estão conosco também, que possibilita que você, sendo cliente de alguma empresa de criptomoeda, você consegue, vamos dizer, resgatar a sua criptomoeda e sacar aquele valor, né?
Então, a gente também está olhando para como atender esses novos públicos. Uhum. Recentemente, você deve ter visto também o projeto que o time acabou fazendo lá também do posicionamento do Banco de 4 Horas no metaverso. Então, tem Uhum. algumas nuances que a gente está tentando posicionar e conectar não somente com o cliente do banco tradicional. A gente também está conversando com o pessoal da fintech, está conversando também com os filhos dos clientes. Então, a ideia também é que os nossos produtos façam parte da vida de todas as pessoas da família, e não somente do pai ou da mãe, ou até mesmo do avô, igual você comentou. E aí essa ideia de ir para outros mercados, assim, existe nos produtos que vocês já estão desenhando, já está implementado, algum tipo de otimização do que existe de produto no mercado financeiro, ou seja, aproveitar algum tipo de informação, de dado nesses outros, ou não? Basicamente são empresas separadas, com toda a autonomia e agilidade para tocarem. Hoje, quando você imagina assim, a transação do Banco 24 Horas, imagina que o TecBan seja o carteiro, em Uhum. que eu pego ali uma solicitação sua, eu tenho um endereçamento, entrego lá para o banco e falo assim, banco, tá aqui, tenho aqui um pedido que chegou para você. Eu não sei o que tem aqui dentro. Aí o banco vai lá, valida aquela informação e diz, eu identifiquei aqui que é o Vitor que está tentando fazer um saque, a conta dele é XPTO e aqui ele tem direito a sacar R$ 1.000. Aí o banco devolve para a gente essa carta e aí chega no ATM lá dizendo, libera R$ 100 aí, e isso a gente não sabe quem é o cliente, porque todos esses dados são criptografados em todas essas pontas. O que a gente está olhando muito é como que a gente utiliza, vamos dizer, a própria cadeia de valor da TecBan, como que a gente desenvolve e reaproveita essa inteligência operacional. Igual eu comentei contigo antes da gente iniciar aqui, nós estamos iniciando um projeto aqui que são os lockers, né, que são armários inteligentes. Uhum. Então, hoje, para a gente conseguir colocar um armário na rua, que a gente precisa? Ir lá, fazer uma negociação com algum ponto, Uhum. depois a gente tem um processo logístico de tirar aquele terminal de dentro de um centro logístico, levar até aquela localidade, depois fazer a instalação, fazer todo o processo ali também de onboard, de ativação desse terminal. E quando a gente olha para essa cadeia, semelhante ao que é feito com caixa eletrônico, é algo muito parecido. Então, a gente está Verdade. olhando como que a gente reaproveita essa inteligência para ir colocando para outros segmentos. E quando a gente olha principalmente para essa questão da própria digitalização do varejo, é o mesmo movimento em que nós conseguimos, vamos dizer, fazer uma instalação, fazer a oferta de um totem para hamburgueria de bairro e ela conseguir proporcionar a mesma experiência que for de um grande player de iFood, do fast food, e ele consegue ir lá e fazer isso, adquirindo esse produto de uma forma muito mais recorrente. Enquanto que ele não teria que fazer, vamos dizer, um investimento em um equipamento, contratar uma empresa para ir lá e fazer essa instalação, depois ter outra empresa para ir lá e fazer a instalação do software, ter outra empresa para fazer a manutenção técnica. Então, o que a gente está vendo é como que a gente atende o cliente, o B2B, no modelo aqui que é end-to-end, como a gente consegue fazer o atendimento do início até o fim, né? Pô, faz todo sentido, porque, assim, existem algumas tecnologias que já estão disponíveis, e que, às vezes, ela encontra algumas barreiras para implementação, de diversas ordens. Então, vou dar alguns exemplos, né? Drone. Drone já existe. Sim. Por que que não temos drone entregando em todos os lugares do país? Por outras questões, não é uma questão tecnológica. É uma questão de organização do espaço aéreo, vai ter um enxame de drone passando na rua. Sim. É uma questão assim que tem o peso daquilo ali, o risco daquilo ali, tem várias outras questões, como o carro autônomo, assim, o carro autônomo já existe. Não é assim, ele está chegando, vai entrar. Não. Pô, tem uma questão de organização do trânsito, se a pessoa não atravessar na faixa e o carro autônomo não identificar, aonde que se encaixa melhor aquela tecnologia. O locker também, o locker está aí há um tempo. Sim. Há um tempo. E é incrível, porque assim, ele atende uma dor do usuário, que é uma dor assim, às vezes ele não está na casa dele, por exemplo, para receber um determinado produto, e vamos supor que
sei lá, não tem portaria no prédio, ele perderia aquela entrega, né? Uhum. Ele não teria garantia. E às vezes ele não- muitas vezes ele poderia ter uma informação até mais precisa se tivesse o locker lá, o transportador e fosse lá, colocasse e ó, tá no locker tal, vai lá quando você puder. Pô, isso aí seria um conforto demais, né? Um ponto que a gente acabou estudando esse tema e descobrindo foi que, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, por volta de 40% dos CEPs tem algum tipo de restrição. Então, o que a gente está estudando e está querendo fazer esse movimento, inclusive com algumas startups de impacto social, é como que a gente consegue levar esse acesso, principalmente às pessoas que moram próximos de comunidades ou pessoas que moram na comunidade. Uhum. Então, essas pessoas, a gente às vezes pensa que a pessoa que por ela morar nessas regiões, ela não tem, às vezes, dinheiro para poder fazer compras. A gente vê que é realmente o inverso disso. Algumas pesquisas mostram que dentro de uma comunidade ali, acaba rodando coisa de bilhões em consumo que isso não pode ser ignorado mais. Então, quando a gente olha para esse movimento, imagina se a gente coloca um locker posicionado em uma avenida próxima a alguma entrada dessas comunidades. E essas pessoas, às vezes, elas trabalham o dia inteiro. Ela vai chegar depois das 6 horas da tarde, provavelmente as agências dos Correios já estão fechadas, a pessoa tentou fazer uma entrega na sua casa, não tinha ninguém para receber. E se a gente posicionando esses lockers, principalmente em estabelecimentos, semelhante que nós fizemos com o Banco 24 Horas, a pessoa pode, vamos dizer, descer do ônibus, descer do trem, passar lá e pegar aquela encomenda e levar para sua casa. E pensando nessa questão da economia compartilhada, Vitor, nós vemos assim, hoje tem um locker azul de um player, vermelho de outro. E se a gente criasse um modelo semelhante ao Banco 24 Horas que fosse um locker compartilhado? E aí qualquer Isso. marketplace pudesse utilizar isso, os operadores logísticos teriam acesso a esse equipamento e pudesse fazer esse, vamos dizer, esse abastecimento das entregas e os clientes de qualquer marketplace poderiam fazer essa retirada. Então, esse é o nosso sonho. É isso. Mas tem um ponto aí, cara, que eu nem ia abordar, vai ser já que você puxou, que é o seguinte: dessas soluções compartilhadas, algumas delas elas funcionam quando você reparte o bolo. Sim. Porque assim, vamos tentar rebobinar, botar um outro caso aqui de novo do sistema financeiro. Lá atrás, quando você tinha um problema, por exemplo, ali de descoragem de crédito mesmo, tal, você tinha poucas opções privadas no mercado, você ia lá e acabava contratando. Mas no decorrer do processo, as empresas falam, vou ficar refém disso aqui. Os caras vão reprecificar, certeza. E não tem para onde fugir. Você fala assim, não, só tem aquele ator. Como é que depois eu vou negociar? Então, por exemplo, o Banco 24 Horas e o Serasa e o SPC, a Bolsa de Valores, vem numa toada em que ela inclui os atores participando societariamente, Uhum. né? Usando essa analogia. E dos lockers, assim, a gente vê algumas empresas que instalam esses lockers, e aí no final do dia, o problema é o mesmo. O espaço, ele vai ser reduzido. O espaço físico, ele tem uma limitação. Uhum. Por ter uma limitação, qual é a lógica de cada um fazer o teu? Nenhuma. Sim. Nenhuma. Então, por exemplo, vamos supor que o iFood queira instalar o locker dele. Tá, meu amigo, mas não é só alimento. E os produtos do Mercado Livre, da Amazon? Exato. Não, aí não pode usar. Não pode usar, velho? Como assim? O condomínio vai falar, meu, eu vou ter que instalar um outro aqui? Não faz sentido algum. Só que aí, como o setor já tem experiências de, eu vou ficar refém de um cara que vai pegar, abocanhar o setor inteirinho, Uhum. porque a gente está falando de uma situação muito parecida com passar uma ferrovia ou um cabo subterrâneo. Espaço físico limitado, tem espaço para passar um. No modelo que a gente vem trabalhando, Vitor, o que a TecBank acaba fazendo também, seja com os bancos, seja eles os acionistas ou associados, a gente olha qual que é a demanda desse conjunto de atores, e aí, de acordo com essa demanda de atores, a gente diz na estratégia, agora a gente está vendo aqui que tem uma necessidade de atender uma região, Nordeste, aqui com o posicionamento dos caixas eletrônicos. Então, isso foi feito, está sendo, inclusive, realizado também agora para a região do Norte.
E a gente acredita que tendo esse movimento também dos lockers, a ideia qual que é? É a gente colocar qual é o interesse dos players e qual que é o interesse que a gente vai gerar, principalmente de impacto para a sociedade. Porque eu acho que não adianta também eu querer ir lá e levar um locker que eu vou atender um único player, porque lá ele é, vamos dizer, o principal daquela região, Aham. enquanto que o que a gente tem que olhar é muito mais essa questão da economia e principalmente desse acesso, em que a gente posicionando esses equipamentos, qualquer uma das instituições podem utilizar, né? Pô, tô torcendo demais, cara, que ia ajudar demais, assim, ia ajudar demais principalmente entregador. Sim, Porque entregador, quando fica esperando lá muito tempo o cliente descer, assim, a gente sabe que não é legal, assim, e que hoje já está disponível, já está na mão resolver esse assunto, sim. né? Eh, Acho que um dos grandes desafios, talvez para início desse processo aí, não seria nem colocar no espaço público, porque o espaço público aí vai depender de outorga, de termo de concessão e blá, é um monte de coisa, mas indo para o privado nos condomínios e indo, né, criando essa onda de que, ó, pô, é vantajoso economicamente para o condomínio, né? A gente está vendo um movimento, principalmente do condomínio, ele fazer esse processo de digitalização. Então, nós vemos até alguns novos empreendimentos em que não tem nem mais a guarita do porteiro. Então, isso já está sendo cedido para as empresas, principalmente de portaria eletrônica. Todos esses movimentos estão sendo feitos, seja por... Você vai entrar no prédio, você não precisa mais ter a chave, né? Se você vai ali pela sua biometria do dedo, a biometria facial. Então, tem alguns outros mecanismos, algumas outras tecnologias que estão sendo empregadas para isso. Então, até olhando para esse segmento, o que a gente viu foi muito dessa dor. Porque hoje, quando seja a construtora, a administradora, até mesmo o síndico do prédio, quando ele vai fazer isso, ele acaba olhando, eu tenho aqui, vamos dizer, o serviço de portaria eletrônica que eu vou colocar aqui, mas se eu tirar o porteiro, como que as pessoas vão receber suas encomendas? Aí ele teria que entrar lá também para colocar uma solução do armário inteligente. Uhum. E aí, para eu colocar a solução de armário inteligente, eu precisaria que esse lugar também fosse monitorado. Então, eu vou ter que contratar uma outra empresa para fazer o processo de instalação de câmeras. E, às vezes, pode ser que ele queira até, vamos dizer, posicionar esse armário de uma forma em que o entregador não precise nem entrar dentro do condomínio. Consegue fazer alguns caminhos em que ele entra numa parte restrita ali e nem tem acesso à entrada no condomínio. Então, a gente viu muito dessas dores que o condomínio hoje tem. E a ideia até mesmo de posicionar isso a partir da TecBan Serviços Integrados é como que a gente consegue entrar e fazer esse reposicionamento. Acho que essa transformação do condomínio, mostrando, entregando essas soluções e toda, vamos dizer, a administração, seja desses parceiros, desses fornecedores, a gente vê que a gente consegue ajudar muito nesse processo. A TecBan já fez, vamos dizer, algumas transformações de agências em que tem serviços em que deu problema no ar-condicionado. O gerente da agência liga em um telefone da TecBan e o técnico vai lá para poder resolver até esse problema do ar-condicionado. Então, não é apenas o problema do caixa eletrônico. Então, a gente está querendo ser essa espécie de um concierge também para o síndico, para a administradora, para conseguir resolver essas dores. Que demais, assim, empresas, por exemplo, Porto Seguro, que nasceu para ser uma seguradora, você vê também agregando outros serviços que possam ter sinergia, né? Vai fixar uma prateleira em casa, você chamar Porto Seguro, antes era esquisito pra caramba, hoje já é comum, né? Quando tem essa sinergia. E essa questão do bar, do restaurante, que você deu uma leve pincelada, conta um pouco mais sobre como que qual a ideia de vocês para otimizar, melhorar a vida desses estabelecimentos? Então, Vitor, a gente começou um movimento, foi agora 2021, né? A gente começou a olhar para todo esse processo de transformação, principalmente digital, dentro da TecBan. A gente vem participando já de alguns ecossistemas de inovação. E quando foi agora, em fevereiro de 2022, a gente lançou aí a nossa Corporate Venture Builder, que é a Atmosfera Ventures. E a partir da Atmosfera, a gente começou a estudar todas essas soluções que as startups acabam criando. E a gente está olhando assim, que nem esse exemplo do próprio varejo, né? A gente acabou identificando um parceiro, né, o pessoal da POS Fácil, que eles acabaram nos ajudando nessa co-construção, em que nós co-construímos uma solução em que o lojista ou a pessoa ali, o dono do restaurante, ele digitaliza o seu cardápio,
Ele coloca ali todos os seus itens, qual é o seu valor de venda, e essa oferta, inclusive, ela não fica disponível somente, seja no POS, no Totem ou em um equipamento daquele de autosserviço. Essa solução também ela fica publicada nos principais marketplaces. Então, nós criamos uma conexão com a iFood, com outras empresas também, com os outros marketplaces, em que esse cliente, esse supermercado, seja uma farmácia, seja um restaurante, ele consegue publicar essas ofertas dentro desse marketplace. Então, ele consegue ter o atendimento físico. Imagina que tenha um totem ali de autosserviço, em que você consegue ir lá e escolher que eu quero comprar uma bebida, um hambúrguer, uma batata frita. Uhum. E da mesma forma, está chegando aquele pedido lá na cozinha, então tem todo esse processo integrado, que a cozinha também consegue ver quais são os pedidos que estão chegando. E da mesma forma, a cozinha consegue atender numa mesma visão o que está sendo solicitado, tanto na físico quanto aquilo que está sendo solicitado pelo digital. Então, essa solução também a gente está vendo como conectar também os processos de entrega, né, para conseguir fazer também com que o entregador passe naquele restaurante e leve aquele pedido até sua casa. Então, isso a gente vem, assim, acho que construindo, a gente vê esse potencial grande que tem, principalmente esse processo de digitalização. Hoje a gente vê, assim, que estão milhares de estabelecimentos comerciais, seja ele aí o restaurante, seja ele o fast food, a farmácia, a drogaria, em que ainda a gente vê muito esse posicionamento mais físico, enquanto que consegue reutilizar toda essa conectividade para conseguir fazer esse processo de atendimento. Uma coisa, assim, que a gente acabou estudando muito e deixou como algo até para não ter nenhum conflito, seja com a TecBan, ou seja até com os controladores e com o mercado, essa solução, a quem vai escolher qual que é a empresa de meios de pagamento é o cliente dela. A gente não está entrando nesse processo de meio de pagamento. O cliente, se ele já tiver um relacionamento com a Cielo, com GetNet, com Rede, ele continua aquele relacionamento. A gente não está interferindo nisso. O que a gente está levando é muito mais esse processo de como ele pode ser atendido, como ele consegue prover um atendimento físico, digital para o seu cliente. Então, a TecBan vai lá, faz esse processo aí de oferta para esse lojista, para esse dono do restaurante. Nós fazemos todo o processo aqui de instalação desse equipamento, e o que a gente vem desenhando aí como algo diferente do que a gente vê no mercado é isso ser um serviço como se fosse uma mensalidade. E não o lojista ter que fazer no primeiro momento um investimento para adquirir um equipamento, algumas coisas para conseguir fazer um processo de transformação. A gente acha que tem que ser alguma coisa também que seja acessível. Não adianta a gente querer pedir para um microempresário ter que investir R$20 mil para conseguir fazer um processo de transformação. Não, assim, do exemplo do banco 24 horas, passando pelo Locker e esse aí, basicamente tem uma coisa em comum nos três que eu vejo, que são soluções para organização de determinados segmentos, produtos, serviços. Exemplo, essa questão do restaurante ter que ficar de olho em 3 telas, 3 sistemas diferentes para saber de onde vem o pedido, putz, é muito ruim. Da mesma forma que o varejo dos outros produtos também passa. Ou seja, eu tô vendo capinha de celular. Aí eu preciso me cadastrar no Mercado Livre, na Amazon, no Magalu, na Shopee, no Ali, na Shein, sabe lá Deus onde você vai se cadastrar mais. Sim. E ficar acompanhando telas e mais telas e telas. A gente está no Brasil passando por uma fase que assim foi o do crescimento dessas soluções. Mas são tantas opções, são tantas coisas que na prática, na ponta, em uma das pontas do ecossistema, que não é o consumidor, há ainda muitos problemas. Então, o consumidor muito beneficiado, todo mundo cresceu, marketplaces, e-commerces e tal. Só que lá na ponta lá do cara que está vendendo lá o produto, serviço, nesse caso aí do restaurante, tá complicado. Porque ele vai ter que, ele fica olhando 500 mil opções e telas, né? Exato. Então, essa é uma solução muito interessante. A Brasel está tentando trazer um pouco também dessa solução, está chamando até de Open Delivery, sim, né? Inspirado no Open Finance. Só que, assim,
o meu entendimento, assim, e aí é bem pessoal mesmo, é que algumas situações elas só vão ocorrer se tiver algum tipo de, não digo regulação, mas arbitragem onde um ator neutro ele consiga dar essa fluidez de organização do todo. Uhum. Porque senão fica uma briga de atores privados que no final o maior querendo e acabar com o menor e vice-versa, e a coisa acaba não fluindo, Sim, uma sabe? briga de market share, né? Porque no final das contas, assim, é mais fácil eu resolver com 5 atores sentados numa mesa, só tem a gente, do que com uma míriade de um monte de gente, de empresa e tal. É complexo. Sim. Só que assim, o problema tá claro, os problemas que vocês estão atacando é claro, e assim, para mim, vocês são os maiores organizadores de problemas comuns. Então, assim, existem problemas comuns e vocês estão lá para resolver problemas comuns setoriais, né? Sim, a ideia aqui é como que a Tecban pode ser esse facilitador, né? Seja para essa parte do varejo, uma coisa que até recentemente acabei indo para o Rio de Janeiro também para conhecer o pessoal lá do Delivery das Favelas, a gente foi entender essa dor também, seja a dor ali de quem está recebendo aquela encomenda, ou também aquela pessoa, igual você deu o exemplo aí, imagina o rapaz que vende a capinha de celular lá na Shopee, em qualquer um dos marketplaces, em que ele tenha hoje no processo, ele fechou uma venda, o que ele tem que fazer? Ele tem que sair da comunidade, às vezes, para levar até um ponto de coleta ou entrega, ou até uma agência dos Correios. A gente posicionando esses armários dentro dessas localidades, essa pessoa ela pode ir lá e entregar todas aquelas vendas que ela fez no dia em um único ponto ali de coleta, e aí esses nossos parceiros, eles vão entregar aquilo, seja levar aquilo até uma agência dos Correios, seja levar aquilo dali até um hub logístico dos marketplaces. Então, a gente está acreditando muito nisso de ser, acho que, esse elo, sabe? Acho que a relação que é contratada entre o seller e o marketplace, a gente não está interferindo, o que a gente está querendo ser, acho que igual é esse facilitador, assim, para conseguir, acho que, gerar essa otimização. E tem algo interessante que eu acabei esquecendo de comentar, a Tecban é uma empresa, assim, em que, o que a gente acaba promovendo lá? Todos os investimentos, todo o movimento que é gerado em cima das nossas oportunidades, a receita que é gerada, ela é reinvestida principalmente em operações. Então, toda vez, vamos dizer, que a gente consegue gerar uma nova linha de receita, essa linha de receita ela acaba beneficiando todos os outros produtos, em que a ideia da Tecban ela ser essa redutora de custos para o ecossistema. Então, cada vez que a gente gera um movimento, não é olhando principalmente para ter lucro, para ter algo para pagar dividendos para os acionistas, e sim como que a gente consegue devolver essa eficiência em forma lá de redução de custos, em como atender para novos mercados. Redutora de custo, ótimo, cara. Acho que é uma frase que sintetiza muito bem o que vocês já fizeram e agora com essas soluções aí, assim, eu vejo, agora sim eu vejo um DNA, depois desse podcast eu vejo esse DNA muito claro, porque quando você me falou a primeira vez, eu falei, mas nossa, mas não tem nada a ver. Deu uma pivotada, o negócio, assim, deu um cavalinho de pau a Tecban, mas não, assim, tem todo um DNA próprio ali, uma sinergia de aproveitamento, né? E tem um outro ponto que a gente acaba olhando, assim, esse posicionamento nosso é realmente ser esse facilitador. Então, quando a gente olhou principalmente para o mercado de autoatendimento, nós conseguimos dar atendimento a esses caixas, mesmo que os caixas não fossem nossos, não tem essa necessidade de falar, não, eu só mexo naquilo que é meu. Na verdade, não, a gente conseguiu ir lá e gerar esses atendimentos também, seja para os caixas de autoatendimento dos bancos, de outros clientes, e a gente acredita também que para esse segmento, seja de logística, seja segmento de condomínio também, a gente não precisa ser o produto que seja da Tecban. A gente também está conversando com alguns outros players, até players também do próprio segmento aí de lockers, em que o que a gente pode ver assim é onde a gente agrega na jornada. Então, é na jornada para poder fazer a instalação, é na jornada para poder identificar pontos, e não necessariamente precisa ser tudo fim a fim. Acho que a gente consegue entrar assim, onde que eu consigo ajudar. Não necessariamente eu preciso ter toda a cadeia, né?
Não, total, total. Parabéns, viu, Marcos? Parabéns aí, TecBan. Fico feliz pra caramba. Vocês podem contar comigo também na trajetória. Se eu puder ajudar alguma coisa, com certeza eu vou. Deixa, se você quiser deixar uma mensagem final aqui para a galera que está assistindo, porque com certeza vai ser um vídeo bem que daqui a poucos anos a gente vai revisitar e vai ver o quanto que isso ajudou as pessoas, quanto que essa transformação da TecBan vai beneficiar tanta gente. Não, legal. Acho que queria deixar o recado aí que também vocês que, vamos dizer, que tem alguma startup que queira também aí, eu acho que co-criar com a gente a gente também está aberto, né? Então, os contatos ali também do LinkedIn aqui também podem se conectar comigo. E com relação aí aos modelos do B2B, a gente está no momento realmente de criar parcerias. Então, independente de qual que é o tipo de segmento, a gente vem estudando aí modelos para conseguir, acho que, gerar essa otimização e como que a gente gera também benefício para a sociedade. E é isso aí. Você que ficou até aqui, não deixe de comentar. A gente usa dados aqui também para melhorar o nosso podcast. Não deixe também de acessar o site do movimento inova.com.br. Lá tem várias empresas que estão juntas para tentar pensar em resolver essas dores comuns, algumas citadas aqui, outros em outros episódios. E assim, tem muito conteúdo. Acesse também inovativos.com.br. É o site onde a gente coloca vários conteúdos das próprias empresas digitais que estão operando dentro desse ecossistema. E você também pode nos encontrar ali no Instagram, vitor.magnani, também no Instagram do próprio grupo, do próprio Digitalize. Meu muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu!